Então tá. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sara. Eu sou mestre em estudos da tradução e eu traduzo de francês e inglês. E eu resolvi falar um pouco sobre uma coisa que eu gosto muito, que é a área de estudos da tradução como uma disciplina mesmo teórica. Eu vou falar sobre alguns desenvolvimentos teóricos e algumas mudanças de paradigma que a disciplina sofreu ao longo das décadas. Então, pronto. Então, a disciplina de estudos da tradução, como uma disciplina, ela é relativamente recente, o que não quer dizer que a gente não fala sobre como traduzir, a melhor maneira de traduzir, desde que a humanidade começou a sentir a necessidade de traduzir, né? O Pym, Anthony Pym, ele fala que tradutores teorizam o tempo todo. Então, ele diz que a sua prática de tradução, mesmo que você não saiba sobre teoria, ela vai ser permeada por algum tipo de teoria, porque nunca vai tomar decisões a esmo, você vai sempre refletir e tal, e as suas reflexões, elas são você teorizando sobre a sua tradução, né? A gente considera o campo de estudos da tradução como interdisciplinar. A gente precisa da linguística para fazer as reflexões, né, na hora de traduzir, mas a gente também pode pensar que as traduções elas não nascem num vácuo. Então, os estudos culturais, a filosofia, para pensar essas traduções, o que é traduzido, etc., tudo isso também faz parte dos estudos da tradução, né? E todas as possibilidades de texto, de como lidar com o texto, com as informações, etc., elas acabam sendo polimórficas. E muitas vezes existem várias soluções para o que a gente chama de problema de tradução, né? Talvez problema tenha uma conotação negativa, mas, enfim, para as questões de tradução. Eu vou falar sobre alguns paradigmas relevantes, né? Obviamente, sem exaustão, porque não tem como falar sobre tudo, né? Mas eu resolvi começar com a discussão: traduzir palavra por palavra ou sentido por sentido. Até os anos 60, mais ou menos, no Ocidente, né, a gente discutia muito essas duas opções como as possibilidades de tradução. Isso ainda sobrevive, né, principalmente para quem não traduz ou não estuda tradução, né, como se fossem duas coisas dicotômicas. Mas não é uma discussão nova. A gente já tem o Cícero, Horácio, São Jerônimo discutindo isso desde o século I da nossa era comum, né? O Cícero, que é quem ilustra esse slide, ele fala que usava a estratégia de sentido por sentido para traduzir a oratória grega. E aí, pensando, temos que pensar também nas diferenças entre as línguas, né? O grego antigo, não o grego agora, mas o grego antigo era uma língua tonal, por exemplo, como o chinês é hoje, né? Então, a vogal subir, descer ou ficar no mesmo tom vai modificar o significado da palavra. E aí, com isso, talvez seja um pouco mais fácil pensar no sentido, ao invés de tentar ser um pouco mais fiel à forma, né, do texto em si. E o São Jerônimo também falava que ele traduzia dessa forma. Só que o São Jerônimo também é o tradutor que revisou as primeiras traduções do Novo Testamento a pedido do Papa Damasco em 382, antes da Era Comum. E aí ele tinha uma outra ideia sobre como traduzir textos bíblicos. Ele falava que daí era melhor você se manter nessa coisa de palavra por palavra, porque as mensagens do texto bíblico pode ser críptica. E aí, com isso, você, ao tentar traduzir sentido por sentido, você coloca a sua interpretação ali, e não é para você fazer isso. Lembrando que na época você ofender o texto bíblico era uma coisa que podia fazer com que você fosse uma pessoa sentenciada à morte. Então era bem importante você não colocar sua mão no fogo pela tradução de sentido. Então era melhor deixar ela palavra por palavra e se resguardar, né?
Mas eu acho isso muito interessante e eu resolvi trazer um exemplo da Bíblia justamente para dizer que eu acho que a gente não tem como se afastar 100% dessa hermenêutica, porque quem já traduziu, ou no caso, né, aqui interpretou, sabe que é muito difícil você achar uma palavra idêntica à original em duas línguas, porque a gente tem diferentes acepções, a gente tem até o ritmo, né, da palavra, enfim. E aí eu trouxe o exemplo daquela frase muito famosa que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Todo mundo conhece, né, eu acho. E isso parece ser uma metáfora muito óbvia. Só que, hoje em dia, nós temos alguns historiadores e alguns arqueólogos que sugerem que lá em Jerusalém tinha um portão bem baixo e estreito. E quando as caravanas de camelos passavam por esse portão em Jerusalém, elas tinham que tirar todas as coisas do camelo e os camelos tinham que passar individualmente de joelhos por baixo desse portão. E aí, esse portão era conhecido como Buraco da Agulha. O que faz com que muita gente teorize que, na verdade, a origem dessa frase não era para ser tão metafórica quanto a gente coloca hoje. Então, como toda a ideia de sentido por sentido, palavra por palavra, também aí acaba caindo por terra, né? Porque só essa possibilidade acaba dando um sentido diferente para a frase que todo mundo já conhece e aceitava super bem como uma metáfora e ponto. Então, dito isso, lá nos anos 60, que foi, né, o momento que a gente tinha já determinado, como quando a gente ainda discutia essa coisa de palavra por palavra, sentido por sentido, começa-se umas discussões que são mais focadas nas questões tradutórias. A gente não considera que a disciplina de estudos da tradução nasceu necessariamente nessa época, mas é esse escrutínio dessa simplicidade de como traduzir, é assim ou assado, ponto, que vai dar origem aos primeiros paradigmas que são focados na tradução em si. Então, numa tentativa de desenvolver um paradigma mais sistematizado para usar nos estudos da tradução, pesquisadoras e pesquisadores se interessam pelo conceito de equivalência. A ideia da equivalência era investigar a correspondência entre um texto original e um texto traduzido em forma, tipo, o estilo do texto, e conteúdo, que seria o significado do texto. Qual que é a correspondência entre esses textos? Os nomes, alguns nomes bem conhecidos que teorizaram sobre isso foram Jacobson e Nida. O Jacobson, de modo geral, falava que a gente ia focar na mensagem, mais do que nas palavras individuais. Já o Nida, ele fala que o enfoque deveria ser mais nas palavras. Aí a gente vai começar a ter as críticas a essa abordagem, que vai afirmar que muitas vezes, se você faz palavra, uma tradução palavra por palavra, ela acaba ficando uma compreensão muito difícil. Então você não consegue acessar o sentido do texto se você só se preocupa com o formato, digamos assim, né? Então, como essas questões estavam focadas mais no texto, depois, a gente chega nos anos 70 com uma vontade, digamos, de ir além disso. E é aí que surge o funcionalismo. Como o nome talvez possa sugerir, aqui a gente começa a discutir que o texto traduzido, ele tem uma função. Funcionalismo, função. E é essa função que vai determinar a estratégia que a gente vai empregar para traduzir um texto. Então, existe um pré-passo quando a gente vai traduzir um texto, que seria entender a função. E é nessa época que a gente tem a origem, a consideração da apresentação de trabalho, quando a gente vai fazer uma tradução e recebe algumas instruções, né? Tem gente que chama isso de briefing, mas enfim, você recebe algumas instruções de tradução quando você vai fazer um trabalho de tradução. O que é importante aqui é que, ao considerar a função do texto traduzido,
a gente tira um pouco o foco do texto original. E isso é um paradigma importante nos estudos da tradução, porque a gente vê que dá para dar um enfoque mais no texto traduzido do que no texto original. E a contribuição que vai ficar no funcionalismo que a gente vai ver mais para frente também, é esse conceito de cultura, porque a gente vai considerar as normas e as convenções da língua-alvo no processo tradutório. Então a gente vai se preocupar, entre aspas, né, muitas aspas, mais com o como o texto vai ser recebido, etc., do que o texto original. Aí vamos ter críticas, óbvio, todos os paradigmas têm crítica, e elas vão falar mais sobre o fato de que nem todo texto tem uma função explícita. E aí vai tornar essa abordagem um pouco ubíqua. A gente precisa pensar em textos que talvez a função não seja tão fácil de encontrar, né? E aí, como seria feita essa tradução dentro da ideia de funcionalismo, se ela é baseada justamente em ter a função, né? Então, as críticas ao funcionalismo vão ficar mais nesse âmbito. Aí acontece, em 1972, a publicação de um artigo de um cara chamado James Holmes. E o artigo se chama O Nome e a Natureza dos Estudos da Tradução. E esse é justamente um dos passos fundamentais para a institucionalização acadêmica de uma disciplina de estudos da tradução. Ele elaborou uma forma de sistematizar a área da tradução, reconhecendo ela como uma área separada de tudo. Então, a tradução ela é a sua própria área. Ela não vai partir da linguística, do ensino de línguas, dos estudos literais. Ela é uma área sua que tem os seus estudos, as suas aplicações, etc. E aí você consegue conceber os estudos da tradução como um campo de pesquisa científica. E ele elabora esse mapa, que é o mapa da disciplina de Holmes, que vai dividir o estudo entre puro e aplicado. Eu deixei em inglês, que como foi publicado originalmente, né? O que é o aplicado? Que está mais ali para a direita, né? É a formação de tradutores, a assistência à tradução. O que é assistência à tradução? São dicionários, são glossários, são as famosas cat tools, né, os programas de computador que têm memórias de tradução, enfim, que auxiliam, facilitam, né, o trabalho da pessoa que traduz. E a crítica de tradução, né? Depois que a tradução está pronta, a crítica de tradução. E o campo puro, ele vai ser dividido entre estudos teóricos e os estudos descritivos. Então, a descrição de estudos de caso vai poder confirmar ou refutar uma dada teoria, por exemplo, né? E aí vocês podem ver que dentro da área, né, vão ter várias subdivisões que são muito úteis para a hora de desenvolver uma pesquisa e vão auxiliar a estabelecer casos particulares, estabelecer o escopo da pesquisa, enfim. Quando a gente está fazendo uma análise de tradução, né? Você pode querer restringir, por exemplo, um período para analisar. Então, você vai, restringir o tempo que que tá, onde estão encaixadas as traduções que você está analisando, né? Você pode querer buscar partes de um texto. Por algum motivo, você pode querer buscar descrição de uma cidade específica em diferentes obras traduzidas e fazer comparações, enfim. Então, ele tenta colocar aí nesse mapa dele, englobar todas essas possibilidades de pesquisa dentro da área de estudos da tradução. Ainda nos anos 70, a gente tem a teoria dos polissistemas. E essa teoria, na verdade, ela vai ter como objeto principal a literatura. E o que que ela vai trazer de novo? Ela vai entender a literatura como parte de um sistema social, cultural, histórico e literário. Todos esses sistemas, eles vão influenciar a posição da literatura, no valor que essa literatura tem numa cultura, de certo modo. Então, esse paradigma, ele tenta explicar
que o que, quanto, como é traduzido de uma certa cultura tem relação com a sua posição cultural no mundo em relação a outros sistemas. Por exemplo, os Estados Unidos, de acordo com essa visão, traduziria pouco porque tem uma produção grande na própria língua, porque é muito traduzido para as outras línguas, e essa grande tradução de obras, daquele país para outras línguas é influenciada pela posição dos Estados Unidos na estrutura socioeconômica mundial. O número que a gente fala normalmente é que de tudo que é publicado nos Estados Unidos, 3% apenas é de coisas traduzidas, de traduções de modo geral, literárias, não literárias, enfim. E tem um exemplo recente que talvez vocês também tenham visto, que está girando aí pelas redes sociais, de uma estadunidense que faz vídeos sobre literatura e ela ficou super surpresa, de uma forma positiva, né, com a qualidade das Memórias Póstumas do Machado. E pra gente é muito estranho pensar que alguém que gosta muito de literatura, que fala sobre assunto, não conhece Machado de Assis, né? E aí a gente pode pensar, criar uma hipótese, se o Machado de Assis fosse estadunidense, ele seria mais reconhecido mundialmente, e que isso pode significar que o Brasil não ocupa uma posição de destaque no cenário mundial, né? Então não tem o poder de fazer com que as outras pessoas queiram consumir a cultura a ponto de ter muitas de suas obras traduzidas, etc., né? É, essa teoria dos polissistemas, ela foi criada pelo Evans Ware e ela vai ser importante para o paradigma de tradução que eu vou mostrar agora, que são as teorias descritivas. Eu acho que vocês já devem ter imaginado que pensar dessa forma, né, na literatura como parte de um sistema, obviamente também vai influenciar a tradução, né? Afinal, a tradução é que faz com que obras e textos, enfim, entrem numa cultura estrangeira. Então, é essa ideia dos polissistemas que, nos anos 80, o Gideon Toury vai usar para desenvolver a teoria descritiva da tradução dele. Então, aqui, como o nome sugere, né, o que interessa vai ser descrever como são as traduções e não como elas deveriam ser. Daí o nome descritivo. Porque vocês lembram que quando a gente falou de Cícero, São Jerônimo, falando sobre como deve traduzir assim, sentido por sentido, quando for esse caso, e palavra por palavra. Então, eles estão prescrevendo, eles estão falando como que eles acham que deveria ser. E aqui, quando a gente fala de descritivo, a gente fala como é. Não fica preocupado em como deveria ser. E aí, com essa ideia de descrição, né, o Tui coloca que as traduções elas vão ser fatos da cultura para a qual as obras são traduzidas. E que como elas são feitas vai depender mais da cultura para a qual elas estão sendo traduzidas. E aí ele tenta, nessa hora de descrever, achar como se fosse pontos em comum de todas as traduções em um determinado momento, de uma determinada língua, etc., que ele vai chamar de normas. Só que elas são muito difíceis de serem encontradas, é muito difícil estabelecer essas normas, né? Porque você teria que fazer um levantamento de dados muito grande. E ele acaba deixando de lado algumas influências políticas e ideológicas que também vão ser determinantes na hora de escolher o que é traduzido, o que não é traduzido e como, né? Ah, de todo modo, existe um legado muito interessante das teorias descritivas, que é uma coisa que a gente aprende quando a gente começa a estudar tradução, que é a ideia de tradução boa e tradução ruim. Como isso, na verdade, não faz muito sentido e o que a gente tem são padrões de tradução que vão ser adequadas por uma determinada época, por determinados fatores, né? Que vão determinar por que está sendo traduzido daquela forma, e não isso é ruim, simplesmente, né? E aí a gente pode pensar em um exemplo muito simples
seria tradução de nomes estrangeiros quando uma obra é traduzida para o português. Isso normalmente não é uma escolha ao acaso, tem decisões editoriais por trás, que vão ter a ver com a fluidez da leitura, com a familiaridade já com esses nomes, enfim, a importância, a relevância desses nomes para a obra, né? Tem personagens na literatura que têm nomes que meio que têm um significado. Então, vamos traduzir, tem um equivalente. Então, tudo isso são coisas que são pensadas, né? Não, e daí muita gente fala, não gostei que traduziu, ou gostei que traduziu, mas muitas vezes não tem relação com qualidade, mas sim com uma decisão muito pensada, né, por trás que aconteceu. E aí chegamos nos anos 90, né? Esses temas que justamente criticaram, que faltavam nas teorias descritivas, eles vão fazer parte do que convencionou chamar de virada cultural. E aí a gente não fala tanto de uma teoria quanto de abordagens, né? Um tipo de paradigma, mas não forma uma teoria só coesa. E aí, como o nome virada cultural sugere, aspectos como cultura, política, ideologia vão começar a ser vistos como fatores que influenciam o processo tradutório e como fazem parte disso, né? Um grande número de abordagens vai estar dentro desse guarda-chuva virada cultural. Um deles é o gênero. Então, como que o gênero é representado numa literatura traduzida, como a diversidade é representada, ou a falta de diversidade, né? E existe um estudo da época que vai comparar traduções do inglês americano e do francês de um mesmo texto. E aí vai mostrar que em francês, textos traduzidos, eles tinham tendência a traduzir os termos que são relativos à comunidade LGBTQIA+, de modo derrogatório, ou de tentar meio que apagar esses termos. Enquanto que os textos estadunidenses tendiam a adicionar texto para deixar claro de que se tratava dessa comunidade, ou usar, né, alguns termos para revelar essa identidade nos textos traduzidos. E aí, bom, né, as hipóteses são mil, mas elas vão além simplesmente de ver como que é a tradução, né? Então, focam em um aspecto específico, né? Outra abordagem que também faz parte da virada cultural é a pós-colonial. E essa vai investigar a ligação entre língua e colonização. E ela explora, entre outras coisas, as diferenças de poder entre diferentes línguas. Então, tem algumas pesquisas que vão demonstrar que traduzir de uma língua mais poderosa, né, uma língua que é mais falada, uma língua, enfim, né, tipo inglês, alguma coisa assim, para uma língua minoritária, cria e distorce a imagem de colonizados. Isso vai além, quando a gente fala de língua, né, é entre as duas línguas, mas isso vai além só do textual. Então, um exemplo da minha pesquisa, uma das coisas que eu vi, foram as capas de obras literárias brasileiras traduzidas nos Estados Unidos até o início do século XXI. E essas capas, elas ainda tinham o que o estrangeiro vê, e o que a gente chama, né, o que eles chamam como exótico. Então, você tem capas coloridas, imagens de praia, natureza exuberante, mesmo se o livro em si, se o texto, né, não tinha nada a ver com esses elementos. Então, tem essa conotação de o que que é o Brasil no imaginário desses estrangeiros, né? Então, essas são algumas possibilidades de pesquisa que estão dentro da virada cultural, né, que vai além disso. Esses paradigmas, enfim, eu trouxe alguns aqui que não, obviamente não é exaustiva essa lista, mas a ideia era só trazer meio que um panorama, né? E dizer que quanto mais próximo da gente temporalmente, mais difícil fica analisar possíveis mudanças de paradigma. Então eu parei nos anos 90, né? O que não significa que não tem outras discussões acontecendo hoje, né? A ideia é só mostrar que a tradução ela é analisada por várias lentes e que muitas forças atuam para que uma tradução venha à luz, né?
E aí, finalmente, eu trago aqui a ideia de podemos conciliar teoria e prática, né? Porque às vezes existe isso, tradutores que não gostam de teoria e teóricos que falam que tradutor tem que ter, enfim, né? Acho que aí é uma coisa individual, alguns tradutores traduzem muito bem, nunca estudaram teoria, enfim. Mas eu acho que para quem inicia na tradução, e aí eu falo um pouco de mim, da minha experiência profissional, tal, e de pesquisadora, né? A teoria ela ajuda a entender o que que é um problema de tradução. A gente deixa menos detalhes passar em branco, porque a gente já tem uma ideia de que existem coisas que são necessárias pensar antes de simplesmente traduzir de forma automática, né? E incentiva a pesquisa para desenvolver um melhor trabalho, pesquisa de termos, pesquisa, né? Como eu dei o exemplo dos nomes, muitas vezes você saber por que que um nome é significativo dentro de uma obra, principalmente uma obra literária aqui no caso, não é uma coisa óbvia, né? O autor não fala "Ah, o nome da pessoa é tal porque existia um historiador grego lá milhares de anos atrás, não fala isso. Então, às vezes a gente tem essa curiosidade de ir atrás é o que faz com que as traduções acabem tendo assim uns detalhes um pouco mais enriquecedores, né? Mas claro que a teoria ela é uma ferramenta e assim como qualquer outra ferramenta, ninguém tem obrigação e necessidade total de usar, né? Ela pode ser um auxílio, mas eu acho que ela desenvolve esse olhar crítico, e eu acho que aprender a refletir tradução também é uma coisa que desenvolve muito a nossa capacidade de estudo na língua estrangeira. Quando você lê um texto, muitas vezes você entende. E aí você meio que não reflete sobre as expressões, sobre pronomes, enfim, um monte de coisas que tem ali. Mas se você tem que efetivamente traduzir, você daí já tem que pensar como falar isso em português, Brasil, e como que isso ficaria natural, né, entre aspas, enfim. Então, eu acho que a tradução, ela pode ser muito boa na hora de você desenvolver a língua estrangeira, né? Isso que você está estudando, você pode desenvolver mais essa capacidade de entender sutilezas, né? Enriquecer o vocabulário, etc. Ela pode ajudar quando a gente tem uma ideia de se especializar numa área porque existem maneiras de falar, existem expressões, existem certos vocabulários e o consumo de só o consumo às vezes faz com que você não perceba isso, mas quando você faz o trabalho de traduzir alguma coisa, você vai perceber essas especificidades, né? E eu acho que estudar a tradução como uma teoria, ela pode ajudar a entender o mercado editorial. Então, para quem faz tradução literária, né, às vezes isso é um pouco importante entender como está funcionando o mercado editorial e contextualizar o texto traduzido, eu acho que é uma maneira de entender melhor por que que aquele texto está sendo traduzido, por que que eu estou fazendo isso, né? Por que que está acontecendo que esse texto sentiu-se uma necessidade de traduzir esse texto, né? A gente pode tomar decisões mais embasadas, enfim, a partir disso. É, é isso, gente. Eu quis trazer aí uma coisa sobre uma área que eu gosto muito. Eu espero que eu tenha ensinado alguma coisa a alguém e eu agradeço a atenção de todo mundo. Obrigada.